De volta, terceiro e último bloco do Esporte 56. Tem mais gente participando, hein, Marco? Vai Bastante você. gente, viu? Agora vamos que bora. O cara tá perguntando aqui o que eu achei da estreia do Valdívia. Achei a estreia fraca, ele tá sem ritmo de jogo, jogou muito pouco, né? Espero que ele recupere o futebol que ele tinha quando saiu. Pode ficar tranquilo, eu acho que ele recupera. Foi prejudicado pela expulsão também. Mas ainda é muito cedo para cobrar, né? Do Marcos Assunção, prejudicou também, né, do Marcos. Aqui já tem gente. O Rivaldo vem ou não vem? O Rivaldo não vem. O Filipão já descartou. Não quer de jeito nenhum. O que é uma pena, né? É uma pena, mas ele acha que o Rivaldo não se adaptaria à velocidade do jogo do Campeonato Brasileiro. Aos 38 anos, ele acha que o Rivaldo... O problema é que o Rivaldo joga mais bola do que qualquer um que tá nesse elenco, eu acho. Mas você vê o Lincoln que tá sofrendo, né? Que tem muito menos idade e não tá conseguindo acompanhar o ritmo, né? E um histórico parecido aí é do Giovani dos Santos, lembra? Que veio para ser homenageado como último ano de carreira e não durou nem 6 meses, né? Não andava em campo, né? Inclusive a gente vai soltar agora uma informação para a torcida do São Paulo, aí que é o novo técnico do São Paulo. O novo técnico do São Paulo. Tinha gente me perguntando aqui se era o Antônio Lopes. O Antônio Lopes está saindo do Avaí, está indo pro São Paulo. O Silas vai voltar pro Avaí. O Juvenal Juvencio arrumou a casa. O João Paulo vai dar um furo de reportagem agora. Não, quem vai dar? Você dá o furo. Não, você dá o furo de reportagem. Ah, de reportagem. O novo técnico do São Paulo é o Tiririca, não é isso, Marco? Diz que é o Tiririca. Por quê? Pior que tá... Não fica o São Paulo? Mas você falando isso do São Paulo, o pessoal vai cobrar você aí, Marco. Pior do que tá, não fica. O pessoal vai cobrar você aí, ó. Você tá mexendo com a torcida do São Paulo, você tá desrespeitando a torcida do São Paulo. Já que nós estamos falando de São Paulo foi a equipe que mais contratou na temporada. São Paulo foram 14 reforços e o 15º, que é o Wilsinho, tá chegando. Passando rapidamente, senão vai acabar. Voando. Cicinho foi embora. Thiago Carleto só se machuca e não joga. Alex Silva, titular absoluto, mas se machucou. O Xandão, reserva, quando entra vai bem. Né? O André Luiz chegou e já foi embora. O Samuel, só completa o elenco. O Rodrigo Souto, esse caiu de rendimento, mas é titular. E melhor o Rodrigo Souto do que o Bruno Preso. Com certeza. Essa aí também. O Kleber Santana, tá entrando agora, eu acho que é bom jogador. Carlinhos Paraíba, ninguém sabe. Léo Lima, já se foi. Fernandão, tá aí. Ricardo Oliveira, tá jogando. Fernandinho e o Marcelinho Paraíba, que também já se foi. Alguns renegados do São Paulo, que se estivessem no elenco, né, talvez poderiam, né? O Mazola, que está no Guarani, centroavante, fazendo o gol do oitavo, é do São Paulo, para quem não sabe. O Washington, que mandaram embora, já fez 3 gols, desde que foi contratado pro Fluminense. O Henrique do Vitória, um bom jogador também. E o Marcelinho Paraíba, na estreia, fez um gol e deu 2 assistências. Na segunda, né? Essa é a diretoria do São Paulo que acho que precisa de uma renovação, né? O São Paulo sempre se vangloriou aí de ter uma diretoria além do tempo, né? Mas sempre com visão, que sempre age antes das outras. Acho que poderia também agir antes das outras e pedir para sair, que acho que já deu também. O próprio torcedor de São Paulo já não aguenta mais, né? E tem algumas outras bobagens, aquele Saavedra lá, o meu emo, o zagueiro chileno, que foi contratado em 2009, quase não jogou e agora tem um contrato renovado até o final do ano. Eles acham que o raio caiu às vezes no lugar, né? Trazer o desconhecido lá. Falta de um patrocinador fixo, né? O São Paulo com esse negócio de jogar, fazer um patrocinador. A diretoria do São Paulo deu uma bambeada, já estão mandando aqui. Que beleza, hein? Inclusive nesse jogo aí, 3-0 pro Corinthians, né? A gente não pode também tirar o mérito do Corinthians. Que bola que jogou o Corinthians, né? O que eu acho, além do mérito do jogo do Corinthians, dos jogadores do Corinthians, vale uma menção honrosa aí pro preparador físico, né? O novo preparador físico do Corinthians, porque o time do Corinthians está voando, né? E eu acho que é curioso. Os 2 principais times do campeonato hoje, o Fluminense e o Corinthians, tem um problema que eu acho que é o mesmo problema. Aonde entra o Ronaldo agora nesse time? Difícil, hein? Né? Vai entrar um cara que ganha 10 vezes mais que os outros, que não corre, o time está voando, que é o outro problema que tem o Fluminense. Aonde vai entrar o Deco? Aonde vai? O Fred tem que voltar. O Washington vai para o banco, no banco do São Paulo ele chiou e criou problema. O Belete entra onde? Então a situação de Corinthians e Fluminense nesse ponto é parecido. Tem medalhões para entrar no time e esses medalhões vão entrar no lugar de quem? Porque quem tá dando conta do recado, né? Se entra e mantém o ritmo, ninguém vai falar nada. Mas se cair um pouquinho, isso aí tá vendo, o cara não corre, ganha mais.
Isso Entre aí o próprio grupo, é curioso, né? No próprio grupo. E o Fred, você ficou sabendo que quando aumentou o salário lá ele contratou o Washington e trouxe o Deco, o Fred falou que para ficar ele tinha que receber aumento também. Mudaram o contrato do Fred lá e foi ganhar 700 mil igual o Deco. Olha que beleza. Tá fácil o cara ganhar 700 mil. 700 mil eu jogo bola, corto a grama, pinto as faixas. Faz comercial. Nossa, amigo. Faço bicho pro cana. Tá fácil não. O Corinthians ontem incontestável a vitória, né? Incontestável. O que chamou a atenção foi a zaga do São Paulo, perdida a todo momento. Antes o São Paulo se vangloriava, né? Só nós temos o Rogério Ceni, né? Agora eles têm que falar que nós só temos o Rogério Ceni. Porque o resto ali na frente, o Miranda quase faz um golaço contra, né? De cabeça, né? A saída do Pirulito também atrapalhou muito, eu acho, o São Paulo acabou perdendo bastante. Tem uma sugestão para o programa aqui que eu postei. Vamos lá. Seria bom fazer um quadro sobre o vai e vem dos jogadores dos clubes da cidade. Tentativa negada, muda tanto de clube que a gente ia ficar. O programa o programa ia precisar ter mais espaço mesmo. Ia ficar uma meia hora, porque o cara que joga num clube nessa temporada, nesse campeonato, no próximo. Eu acho que assim, o pessoal trazendo pra gente a informação, a gente divulga aqui, é legal, é curioso. Os dirigentes das equipes aí quiserem passar pra gente as informações sobre as contratações, fiquem à vontade, o e-mail tem lá o sport56@hotmail.com. Manda pra gente, a gente divulga. Aqui é aberto, né? Já que nós estamos falando de São Paulo, os preferidos para assumir o São Paulo, Antônio Lopes e Paulo Autuori. Então a nossa amiga... Não é mentira? A nossa amiga havaiana ali que estava desesperada com o Antônio Lopes ir embora, de repente o Antônio Lopes pode ir para o São Paulo e aí de repente o Silas voltaria para o Avaí. Eu acho que para o Avaí seria uma boa, mais que para o São Paulo. O Silas volta. Eu não gosto muito do Antônio Lopes, particularmente. Mas está em quarto no campeonato, mas eu acho que é a estrutura, viu? A estrutura já está montada desde o ano passado, trabalha muito bem feitinho. O Leão tá ali. Aí é difícil, o Leão é difícil. O Leão podia ir pro São Paulo. Eu apoiava, hein? O Leão estão falando que agora é baleia, né? Onde pisa afunda. Onde pisa afunda. O Luxemburgo tá assim também, o âncora. Verdade, o Luxemburgo faz tempo que não faz nada, meu amigo. E para a torcida nação palmeirense, uma tristeza. Faleceu no início da noite desse domingo, né? O Valdemar Carabina, seu Valdemar aos 78 anos, jogou pouco pelo Palmeiras, 584 jogos com a camisa do Palmeiras. Ele já sofria de Alzheimer, estava doente desde 2005. Ele é considerado um dos maiores jogadores da história do Palmeiras. Para a gente finalizar correndo, quem é o jogador do Atlético que a torcida está perseguindo, dizendo que não tem vontade em campo? Diego Souza. Nossa, como você acertou? Seu boa noite, Marco. Acertou. Meu boa noite para o Diego Souza. Corre, Diego Souza, corre, que senão, meu amigo, de grande estrela você vai acabar no Ameriquinha do Romário. É bem por aí. Pessoal, então é isso. Nosso tempo infelizmente acabou. Agradecendo aí a todos que participaram no MSN aqui com o Marco, com as informações, com as opiniões, com os comentários. É sempre legal a gente poder fazer esse programa juntos. Então, na semana que vem a gente volta com mais Esporte 56. Um abraço, uma boa semana para você. Tchau.